Pronto, pessoal. Então, vamos lá. Bom dia a todos. Ontem, nós começamos a trabalhar a RAPS, né, que é a Rede de Atenção Psicossocial. E daí nós vimos nós iniciamos pelo CAPS, né, e vimos alguns processos dentro do CAPS, como a questão do CAPS poder criar seus próprios regimentos, né, suas próprias normas de trabalho. Vimos a questão do monitoramento intensivo, semi-intensivo e não intensivo, né? Vimos que o CAPS ele atende todo o seu público, mas ele está mais voltado para os pacientes com transtornos mentais graves, severos e persistentes, né? Que são realmente os casos mais graves. Que caso seja necessário, caso seja possível, né, os pacientes com sintomas mais leves, com transtornos mais leves, eles sejam atendidos na estratégia de saúde da família, tá? E quando mais necessário, vão até o CAPS, mas que o CAPS não vai deixar de atender também os pacientes com transtornos leves. Vimos a questão do PTS, né, o Plano Terapêutico Singular, que ele deve ser realizado por todos os profissionais do CAPS, tá? E vimos os tipos de CAPS, né? Quando nós encerramos aí, onde nós vimos CAPS tipo 1, 2 e 3, onde trabalhamos com pessoas adultas, né? E o que diferencia um do outro é a questão tanto do funcionamento, do horário de funcionamento e dias de funcionamento, quanto com relação aos recursos humanos. Lembrando que o CAPS tipo 1, ele é o único CAPS que não necessita, que não é obrigatório, ter um psiquiatra, tá? Pode ter um clínico com formação em saúde mental. Os demais CAPS necessitam de psiquiatra, tá? Nós temos o CAPS tipo I, que é infanto-juvenil, onde nós trabalhamos a questão de crianças de 0 a 16 anos ou de 0 a 18 anos, vai depender do regimento do próprio CAPS, né? Lá, a gente pode ter um psiquiatra, ou um neuro, ou um pediatra, né? Esses daí com formação em saúde mental. E nós vimos também o CAPS AD, né, que está voltado para pacientes com álcool e que desenvolveram transtornos mentais devido ao consumo exagerado de álcool e outras drogas, tá? E que esses pacientes, né, eles são acolhidos e podem passar um período de tipo internação, que seria o período de desintoxicação, onde eles podem passar no CAPS tipo AD3, né, 7 dias consecutivos ou 10 dias intercalados em sistema de internação, tá certo? Isso para o período de desintoxicação, né? E daí, a gente encerrou com o CAPS ontem, né? E daí, com os tipos de CAPS, a gente encerrou a aula de ontem, e hoje nós vamos dar continuidade ao CAPS, falando aí das atividades do CAPS. Ontem nós vimos que o CAPS trabalha com 2 tipos de portaria, né? A 224 e 92, onde é a abertura de novos CAPS, tá? E a ampliação desses CAPS, e a portaria 336 de 2002, que ele trabalha no sentido das atividades que são desenvolvidas dentro do próprio CAPS, tá? E aqui nós vamos ver algumas das atividades que são desenvolvidas no CAPS, e eu vou estar explicando para vocês como essas atividades são desenvolvidas, certo? Então, nós temos o atendimento individual. O atendimento individual, ele pode ser feito por qualquer um dos profissionais de nível superior, tá? Psiquiatra, psicólogo, enfermeiro, assistente social, TO, certo? Nós temos os atendimentos em grupo, que podem ser realizados por todos os profissionais de nível superior e alguns profissionais de nível médio.
o psiquiatra e o psicólogo, eles trabalham mais individual, certo? Mais com atendimento individual, porém o psicólogo, ele também exerce algumas atividades de grupo, tá? Mas os demais profissionais que ficam com atendimento em grupo, entra aí a enfermagem, o terapeuta ocupacional, o assistente social, aí vem o psicopedagogo, que faz esse atendimento em grupo, o artesão, que faz o atendimento em grupo, e demais profissionais que possam estar inseridos no CAPS, como educador físico, fisioterapeuta, pedagogo, né? Os demais profissionais também fazem esse atendimento em grupo, tá? O psiquiatra não há nenhum impedimento dele fazer um atendimento em grupo, mas devido à carga horária, né, nós devemos aproveitá-lo mais para os atendimentos individuais, tá? Nós temos o atendimento para a família, coisa que nós já falamos muito, a família ela necessita desse atendimento, a família necessita ser vista, seja a família que participa, que interage com o tratamento, seja aquela que não quer mais saber do paciente, tá? Todas elas devem ser trabalhadas, ok? E daí nós temos também como atendimento, tá? Como atividades, as atividades comunitárias. Tá. Nós temos as atividades comunitárias, onde a gente insere o nosso paciente em outros grupos que existem no município, né? Através de festas, como datas comemorativas, certo? A gente já falou que já levou os pacientes para a praça, a gente já levou os pacientes para o circo, né? A gente já levou os pacientes para festejar com grupos de idosos, certo? Então, a gente está sempre desenvolvendo atividades comunitárias para o nosso trabalho de reinserção social, certo? Outra atividade que nós temos no CAPS são as reuniões de organização do serviço. Essas reuniões de organização do serviço, pessoal, seria aquelas que a gente faz também para fazer o PTS, né? Que eu falei para vocês que, de acordo com a portaria, a cada 15 dias, a portaria do CAPS nos orienta que todos os profissionais, em um turno, se juntem para resolver os problemas do CAPS, né? Para organizar o serviço e para montar o PTS do paciente, que é o plano terapêutico singular de cada paciente. E já mostrei para vocês que algumas vezes isso nos impede de fazer isso, a gente não consegue fazer devido à carga horária e à rotatividade de alguns profissionais, certo? Mas sempre que possível a gente está fazendo alguma outra reunião, mesmo que não seja com a equipe completa, tá? E também nós temos como atividade supervisão clínica e institucional. Essa supervisão clínica e institucional, pessoal, ela acontece mais quando o CAPS ele é aberto, tá? Quando o município ele quer abrir um CAPS, então ele faz, né, o secretário de saúde faz o projeto de um CAPS naquele município, e daí manda para o Ministério da Saúde, certo? O Ministério da Saúde aprova o CAPS, e daí começa-se o CAPS a funcionar, tá? Como exigência do Ministério da Saúde, tem que haver uma supervisão clínica, ou seja, tem que haver a capacitação dos profissionais que irão trabalhar nesse CAPS, como nós já falamos, né? Geralmente, essa supervisão clínica, isso vai depender do município, né? Porque é o município que arca com esse custo, né? Eles contratam profissionais que já trabalham na rede de atenção, né? Para capacitar esses outros profissionais que vão trabalhar naquele CAPS que está abrindo, e daí eles vão passar, por exemplo, 1 ano supervisionando clinicamente esse CAPS. Tá? Então, eles vão estar orientando os novos profissionais. Tá? Então, por exemplo, uma vez por mês eles vêm e nos capacita, tira as nossas dúvidas, tá? Ou pode durar 2 anos, isso vai depender do município, tá?
aqui em Lavras nós tivemos uma capacitação, né, quando abrimos o CAPS. Quem nos supervisionou foi Dr. Carlos Prado, psicólogo, que é do ICO. Ele já foi psicólogo lá do Oroz, não sei se vocês conhecem, uma pessoa super maravilhosa. E também doutora Angélica, que é uma psiquiatra lá do Iguatu. Então, os dois vieram, fizeram o nosso treinamento, nossa capacitação, e nos supervisionaram por 1 ano e meio. Tá? Então, todo mês eles vinham tirar nossas dúvidas e nos capacitar. Tá? E a supervisão institucional, ela acontece quando o Ministério da Saúde manda um fiscal ver como é que o CAPS está funcionando, tá? Aí essa supervisão institucional, ela pode vir 6 em 6 meses, trimestralmente, isso vai depender lá do técnico do Ministério da Saúde, né? Porque na realidade ele vem fiscalizar o serviço, certo? Então essas atividades, elas são feitas, desenvolvidas pelo CAPS, tá? E estão na portaria 336 de 2002. Tranquilo? E daí, pessoal, como eu falei para vocês ontem, nós iremos falar um pouco sobre os medicamentos e a farmácia do CAPS, tá? O Ministério da Saúde, ele nos orienta que a farmácia do CAPS fique dentro do próprio CAPS, da estrutura do CAPS. Se nós formos ver, né, se vocês adentrarem no CAPS e outro, vocês vão ver que a maioria das farmácias do CAPS estão dentro dele mesmo, tá? Isso facilita para que nós tenhamos um controle das medicações dessas medicações que estão sendo distribuídas e que devem ser controladas, né? Porque, pessoal, infelizmente, acho que vocês vão concordar comigo, há um descontrole com relação a essas medicações que deveriam ser controladas. Acho que vocês concordam comigo. Isso por quê? Porque, às vezes, é assim, eu sou amiga de um médico, tá? Então, eu digo, doutor fulano de tal, me deu uma receita de diazepam, aí pega, dá. Daqui a uma semana eu encontro esse mesmo médico no supermercado. Doutor fulano de tal, me deu uma receita de diazepam para minha irmã, para minha avó, para minha tia. E daí eu fico com essas receitas. E vou lá na farmácia do CAPS e vou pegando essas medicações. De repente, eu estou com um estoque de medicação dentro de casa. Tá? E daí, Manuela vai lá pegar um diazepam para a mãe dela. Quando chega lá, não tem mais diazepam, tá? Por quê? Porque já saiu tanto diazepam, né, já foi dispensado tanta medicação, tanto diazepam, que a farmácia não conseguiu ter um controle, tá certo? Isso não acontece com todas as pessoas, isso não acontece em todas as cidades, vocês concordam? Tá? Há um descontrole dessas medicações justamente porque os profissionais, né, médicos, acabam dando essas receitas sem muitas vezes nem saber se o paciente realmente ainda toma, se é para aquele paciente, tá? O que é que o CAPS tem como proposta para fazer esse controle? A primeira proposta do CAPS é o paciente tem que vir ao CAPS, ser consultado e pegar a sua medicação, tá? A gente sabe que tem pacientes que não conseguem ir ao CAPS, né? Porque são acamados, não conseguem deambular, por N motivos, idosos, tá? Esses, nós da enfermagem fazemos essa visita e vemos a questão dessa medicação e trazemos as informações dessa medicação para o psiquiatra, tá? Para ele ver a necessidade de continuar ou não com aquela medicação. Mas veja, pessoal, tem pessoas, tem pacientes que fazem uso de medicações controladas que já faz tanto tempo que eles fazem uso dessa medicação que essa medicação ela não está mais fazendo o efeito desejado, tá? O que foi que aconteceu?
essa pessoa ela se tornou dependente dessas medicações, que isso acontece muito, tá? E daí, a gente, tipo, tenta quebrar isso aí, né? Obrigando as pessoas a virem para as consultas, certo? Isso, há uma resistência nisso, tá? Mas, por quê? Porque a população ela já é acostumada a receber a receita, porque fulana foi pegar a receita para ela, né? E daí já leva a medicação e ela nunca passa pelo CAPS, não sabe nem quem é o psiquiatra, certo? E assim, se a gente conseguisse, tá? Fazer esse controle, então a gente ia conseguir controlar muito mais essas medicações, certo? Mas infelizmente, né, os maus hábitos da população acabam dificultando o trabalho, tá? Então a gente tenta, mas nem sempre a gente consegue. E daí o que é que acontece? Outra coisa que a gente tenta fazer, o controle com relação à própria farmácia. Daí a importância da farmácia ser dentro do CAPS, tá? Então, o que é que acontece na farmácia? A importância de um farmacêutico, tá? Para fazer esse controle, e daí eles conseguem fazer um cadastro, tá? Através desse cadastro, eles vão observando que Maria está pegando Rivotril demais, tá? Então, vamos controlar Maria. Se ela toma determinados Rivotril por dia, então, por mês ela vai tomar X, e ela só vai pegar isso, certo? E daí o farmacêutico, juntamente com o atendente de farmácia, vão tentando fazer esse controle através de um cadastro dos pacientes, tá certo? Então, essas são as duas formas da gente estar tentando controlar essas medicações que devem ser controladas, né, que o próprio nome já diz, são controladas, mas que devido, né, a outras problemáticas ocorre uma desregulação, né, um descontrole desses medicamentos, tá? Com relação a nós da enfermagem, nós temos que ter um cuidado com relação aos medicamentos, é nossa responsabilidade ter um cuidado com os medicamentos dos pacientes que estão em monitoramento intensivo, que são os pacientes que passam o dia com a gente de segunda a sexta, todo o horário, tá? É nossa responsabilidade fazer com que esses medicamentos não faltem para esses pacientes e que também não faltem os do final de semana, tá? E daí o que é que acontece? Quando a gente vê que essa medicação deles estão acabando, então a gente já leva o paciente no psiquiatra, ele vê o paciente e passa a receitinha e a gente já pega lá na farmácia, que é dentro do CAPS, e guarda no posto de enfermagem, tá? Isso por quê? Porque a gente, é nossa responsabilidade, certo? A gente não deve deixar essas medicações acabarem. Além de que, a gente também pede à farmacêutica para fazer o pedido de outros medicamentos que não são os medicamentos só controlados. Tá? Os controlados já são já é responsabilidade da farmacêutica, ela já pede. Tá? Porém, nós da enfermagem fazemos uma lista de medicamentos que não são controlados e entregamos à farmacêutica para que ela faça o pedido desses medicamentos. Que medicamentos são esses? Outros medicamentos que os pacientes em monitoramento intensivo usam. Por exemplo, nós temos pacientes que fazem medicação para diabetes, para hipertensão. Então, a gente vai fazer o pedido à farmacêutica desses medicamentos para que esses pacientes tomem os medicamentos, ou os pacientes em monitoramento intensivo e até os semi-intensivos, tá? Isso por quê? Porque é nossa responsabilidade de enfermagem estar administrando esses medicamentos nesses pacientes, tá certo? Porque se o horário deles é de tomar meio-dia, então meio-dia ele vai estar no CAPS. Então, nós vamos dar esses medicamentos,
tá certo? Esses medicamentos, quando chegam na farmácia do CAPS, nós já pegamos e colocamos lá no posto de enfermagem. O posto de enfermagem, ele deve ter armários trancados. A equipe de enfermagem deve ter essa chave somente, não deve outro profissional ter acesso, somente a equipe de enfermagem, tá? E geralmente a gente separa os armários para medicamentos controlados e para medicamentos de uso não controlado, tá? Então, nós temos pomadas vaginais, medicamentos para dor, anti-inflamatórios, todos esses medicamentos que a gente pode encontrar no posto de saúde, mas que a gente pede em pequena quantidade para que, se o nosso paciente que está em monitoramento intensivo e semi-intensivo precisar, nós temos lá, tá certo? Caso não tenha armários fechados, com trancas, nós temos que manter o posto de enfermagem fechado, certo? E ter um cuidado quando algum paciente adentrar no posto de enfermagem para fazer algum procedimento, certo? Ele só deve entrar acompanhado pelos profissionais. Ninguém pode ter acesso ao posto de enfermagem, senão os profissionais de enfermagem. Então, é uma responsabilidade nossa, nós temos que ter esse cuidado, tá certo? Então, nos medicamentos, né, a avaliação constante da necessidade visando o uso racional desses medicamentos, certo? A distribuição pela rede básica, pelos CAPs, que podem ser unidades de referência para dispensação de medicamentos básicos e excepcionais. O que são esses medicamentos básicos? Aqueles que nós, da enfermagem, pedimos para o farmacêutico pegar, né, para uso eventual, né? São os medicamentos que podem ter na unidade básica. E os excepcionais são os medicamentos controlados que estarão lá na farmácia do CAPS, tá certo? Tranquilo com relação à farmácia? E daí, pessoal, para terminar o CAPS, nós temos que falar dos nossos parceiros no tratamento, tá? Eu sempre falei para vocês que nós temos uma tríade no tratamento, né? Que é o quê? Medicação, terapia e família, certo? Então, aqui, o parceiro no tratamento entra a família, tá? Então, por isso que a família, ela deve ter atendimentos em grupos e deve ter atendimento individual, caso a gente veja a necessidade desse familiar passar por esse processo e caso o próprio familiar venha até nós e queira ter esse tipo de atendimento, tá? Outro parceiro nosso é a comunidade, onde a gente vai fazer esse trabalho do não preconceito, né, de uma quebra do preconceito com os nossos pacientes, para que esses pacientes possam ser reinseridos na sociedade e a sociedade os aceite. Tá certo? Tudo tranquilo com relação ao CAPS? Então, agora nós vamos entrar em outro serviço de atenção psicossocial, tá? Que é um programa. É o Programa de Volta para Casa. É o PVC, tá? Vamos falar um pouquinho sobre o programa, depois a gente acompanha os slides aí. Ó, pessoal, o Programa de Volta para Casa, ele é um programa direcionado para os pacientes que estão em sistema de internação hospitalar, tá? Então, como a gente viu, né, o PENASH, que é o Programa de Avaliação dos Serviços Hospitalares Psiquiátrico, ele avalia, né, como é que está o hospital psiquiátrico e muitas vezes ele diz que está em má adequações e que se ele não melhorar, ele vai fechar. Então, eu acho que foi até uma pergunta aí da turma de vocês, o que é que se faz com esses pacientes? Vão mandando ele para casa, tá? Se o hospital sabe que não vai ter condições de melhorar,
Então, ele já sabe que vai ser fechado. Então, vamos começar a mandar os pacientes para as suas casas, para as suas famílias. Alguns municípios que têm esse programa, eles já tentam, né, o hospital psiquiátrico já tenta encaixar os pacientes nesse programa, certo? São todos os municípios que têm esse programa? Não. São os municípios que o próprio CAPS cria, né, manda o projeto para o Ministério e vem a aprovação desse programa, tá? E daí, se no município, digamos, no ICO não tem, mas digamos, se no município do ICO tem, então os profissionais do hospital já vão tentando encaixar os pacientes que são do ICO neste programa, para que eles já recebam uma bolsa auxílio e sejam acompanhados pelo CAPS, certo? Então, o programa ele está direcionado para os pacientes que estão internados em hospitais psiquiátricos há mais de 2 anos, tá certo? Há mais de 2 anos. Então, como é que acontece esse projeto? O paciente entra, ou como é que acontece esse programa? O paciente entra no programa, ele é inserido no programa, e daí ele vai receber uma bolsa auxílio, de que no início era de R$240. Hoje ele já é de R$320, né? Um aumento, certo? E daí o que é que acontece? Esse paciente, ele volta para o convívio da sua família, ele recebe esse auxílio, tá? E ele tem que ser acompanhado pelo CAPS do município, certo? É por isso que esse tipo de programa, ele só existe em cidades que têm CAPS, tá? Porque é obrigatório para o paciente permanecer no programa que ele seja acompanhado pelo CAPS. Tá. Mãe. Tá certo? Que ele seja acompanhado pelo CAPS. Anualmente, o CAPS manda o relatório para o Ministério da Saúde, dizendo que o paciente está sendo acompanhado pelo CAPS, e daí ele permanece no programa. Caso o paciente não seja acompanhado pelo CAPS, não queira frequentar o CAPS, resista, né, a ser acompanhado pelo CAPS, então o CAPS manda o relatório para o Ministério da Saúde dizendo que o paciente não está sendo acompanhado. E automaticamente o paciente ele é descredenciado do programa, ele sai do programa, tá? Então a exigência para se permanecer no programa é que o paciente ele tem que estar recebendo orientações e sendo acompanhado pelo CAPS, ok? Ok, pessoal? Existe um grande desafio, um grande problema com relação aos pacientes entrarem nesse programa, que é a questão da documentação. Por quê? Para os pacientes receberem esse auxílio alimentação, esse auxílio, né, por participar do programa, eles precisam abrir uma conta na Caixa Econômica, tá? Por quê? Porque eles vão receber um cartão com o nome deles, para que eles possam sacar esse dinheiro, esse dinheiro do auxílio, tá? Então, esse dinheiro vem fundo a fundo, vem do Ministério para a Caixa Econômica, o paciente vai lá com seu cartãozinho, saca. Um problema que nós temos com relação a isso é porque muitos pacientes, principalmente os pacientes que passam muito tempo em internação, internados em hospitais psiquiátricos, eles já perderam sua documentação. A família, muitas vezes, não tem mais acesso a essa documentação. Só lá para eu ver onde está o... Jordano.
Eles não têm mais acesso a essa documentação, tá? Os próprios pacientes perderam, certo? Então, assim, não tem documento, tá? E daí, vocês podem pensar, poxa, mas ele estava lá no hospital sem documento, né? Aí, assim, mas por tanto tempo que eles estavam lá, certo? Quando deu a entrada, talvez a família tenha pego essa documentação, ou seja, tem N motivos que não se tem mais nenhum documento, certo? Tranquilo o programa? Vamos acompanhar aí os slides. Posso ter esquecido de algo, tá? Então, o programa de volta para casa é um dos instrumentos mais efetivos para a reintegração social das pessoas com longo histórico de hospitalização. Relembrando para vocês que esse longo histórico são pacientes com mais de 2 anos internados em hospitais psiquiátricos. Trata-se de uma das estratégias mais potencializadoras da emancipação de pessoas com transtorno mental e dos processos de desinstitucionalização e redução de leitos nos estados e municípios, né? Nós já falamos do processo de desinstitucionalização, e vocês sabem que o processo de desinstitucionalização fecha-se os hospitais psiquiátricos, né? Abre-se ou amplia as instituições extra-hospitalares, certo? A questão da redução dos leitos que também você já sabe. Os hospitais psiquiátricos recebem a fiscalização e eles vão reduzindo o financeiro em até 20%. Então, ocorre uma diminuição gradativa, né, dos leitos psiquiátricos, tanto nos estados quanto nos municípios, ok? Isso em hospitais psiquiátricos. O objetivo do programa é contribuir efetivamente para o processo de inserção social das pessoas com longa história de internações psiquiátricas. Ocorre um pagamento mensal de um auxílio reabilitação, que quando o programa foi aberto, né, quando o programa foi proposto, era no valor de R$ 240 aos seus beneficiários, através de convênio Ministério da Saúde, Caixa Econômica, tá? Então, é fundo a fundo. Não há desvio. Tá? O município de residência do beneficiário deve, para habilitar-se ao programa, ter assegurado uma estratégia de acompanhamento dos beneficiários e uma rede de atenção à saúde mental, capaz de dar uma resposta efetiva às demandas de saúde mental. A cada ano, o benefício pode ser renovado, caso o beneficiário e a equipe de saúde que o acompanha entendam ser esta uma estratégia ainda necessária para o processo de reabilitação, tá? Então, é aquilo que eu falei para vocês. O paciente, ele tem que ser acompanhado pelo CAPS, para que esse programa seja renovado anualmente. Quem faz isso? O CAPS, que manda o relatório para o Ministério da Saúde, dizendo que o paciente deve continuar no programa porque ele está sendo acompanhado pelo CAPS. Paciente que não está sendo acompanhado, porque a família não liga, porque o paciente não quer, então são N justificativas, tá, dele não ser acompanhado, o CAPS até vai, faz busca ativa, vai atrás do paciente diversas vezes, mas ele e a família são resistentes, não querem, não se interessam. Então, o CAPS manda o relatório para o Ministério dizendo que o paciente não é acompanhado pelo CAPS e, com isso, ele é retirado do programa, tá? Aqui, o grande desafio que nós temos, né, é a questão da documentação, como eu falei para vocês, certo? Onde essa documentação é para abertura da conta do paciente na Caixa Econômica. Tá? O que muitas vezes impede do paciente entrar no programa, certo? Porque não tem como ele receber esse auxílio reabilitação, porque não tem como ele abrir uma conta na Caixa, tá certo? Tranquilo com relação ao programa de volta para casa, né? Como eu falei para vocês, os demais serviços são mais rápidos. O CAPS que tem mais detalhes, porque ele é a porta de entrada
da saúde mental, tá? E vocês vão ver que todos os serviços que nós iremos estudar, todos eles estão ligados ao CAPS, né? Como o programa de volta para casa, nós vimos que para que ele funcione, o paciente tem que frequentar o CAPS, certo? Qualquer coisa vocês vão perguntando aí, pessoal. Se tiver muito rápido. E daí nós vamos agora para outro serviço, que é o RT, Residência Terapêutica, tá? Vamos falar um pouquinho da residência para vocês entenderem logo. A residência, pessoal, a residência terapêutica, aí no ICOL, nós temos residência terapêutica, é uma residência como a nossa casa, tá? Só que quem mora lá? Pacientes com transtornos mentais. Na portaria da residência terapêutica, ele diz que quem deve ser morador da residência terapêutica? Paciente com transtorno mental que não tenha família no município, tá? Aí o que é que acontece? Eu tenho transtorno mental, mas digamos, minha família não quis cuidar de mim e foi embora. Então eu moro sozinha, estou sozinha naquele município. Então eu posso morar na residência terapêutica. Eu tenho transtorno mental e minha família morreu. Então eu sou sozinha. Então eu posso morar na residência terapêutica. Só que ocorre algumas exceções, tá? Existem pacientes que têm transtorno mental, têm parente na família, ou tem parente no município, tem família no município da residência, porém a família não quer cuidar, a família não quer saber. A justiça, né, já tentou diversas vezes e a família sempre tem uma justificativa plausível de não poder cuidar dessa pessoa. Então, nesse caso, a justiça, né, manda esse paciente ser morador da residência terapêutica, tá? Então, se vocês encontrarem alguma residência por aí que tenha pacientes e a família seja moradora daquele município, vocês já vão saber que aí são as exceções, tá certo? E que existem, tá bom? Então, pessoal, voltando à residência, né? Então, não obrigatoriamente esse paciente precisa ter sido internado. O paciente pode nunca ter sido internado e ir para ser morador da residência terapêutica, certo? E o que é que acontece? Existe dentro da casa um cuidador. Tem que ter um cuidador para controle dessas pessoas. Não, Gilberlândia. Lá na residência terapêutica são pessoas com transtornos mentais que não foram ocasionados por álcool e por outras drogas, tá certo? Lá não pode ter pacientes com transtorno que façam ainda o uso de álcool e outras drogas. Existe outra casa, que é a UAT ou CAT, que é direcionado para os pacientes AD, tá certo? Porém, eles não ficam lá a vida toda, no caso do AD, tá? Já os da residência terapêutica, eles vivem lá a vida toda, até morrerem eles estão lá, tá certo? Podem ser moradores eternos, né? E daí o que é que acontece? Vai ter um cuidador para direcionar esses pacientes, para cuidar, só adultos, certo, Rian? Só adultos. A residência terapêutica é só adultos. O CAT ou o AT tem adulto e tem infanto juvenil, tá? Mas a residência terapêutica é só adultos. Então, vai ter um cuidador para organizar essa moradia, certo? Porque, assim, como nós, em nossa casa, nós fazemos os serviços domésticos, né? Limpeza, lavagem de roupa, cozinhar, tá?
A proposta da residência terapêutica é que os pacientes também façam esse serviço, certo? Logicamente, os serviços que eles podem fazer, tá? E que sempre direcionados e supervisionados pelo cuidador. Geralmente, esse cuidador é um técnico, é um auxiliar de enfermagem, é uma pessoa que já fez um curso de cuidador, né? E ele vai estar lá, tá? A residência terapêutica ela até vai ter vários cuidadores, porque existe uma rotatividade, né? Porque o cuidador tem que estar lá 24 horas, dormir lá com os pacientes. Então, vai ter mais de um cuidador, certo? E esses pacientes da residência terapêutica, eles são acompanhados pelos profissionais do CAPS, tá? Então, eles saem da residência sozinhos, porque eles têm uma liberdade, tá? Eles podem andar pela cidade, certo? Por isso que a residência terapêutica é na zona urbana, tá? E assim, eles saem da residência e vão frequentar o CAPS, né? Fazer oficinas no CAPS, consultas aos profissionais do CAPS, tá? E existem alguns pacientes que não conseguem sair de casa, ou por problemas, né, motores mesmo, já não andam mais, ou por estar em crise, tá? Então, o que é que acontece? Os profissionais do CAPS que vão até a residência. Então, veja que nós temos mais um serviço de saúde mental que é organizado pelo CAPS, que é acompanhado pelo CAPS, tá? E daí, pessoal, alguns CAPS, voltando a falar dos serviços, né, domésticos, alguns CAPS, como por exemplo o CAPS do ICOL, os pacientes, eles não fazem os serviços domésticos, tá? Os serviços são terceirizados. Isso também vai do município, né, que consegue arcar com isso aí, tá? Então, por exemplo, aí no ICOL, a alimentação dos pacientes vem do hospital, tá? Existe uma pessoa para fazer a limpeza, certo? Da casa, da morada, da residência, tá? Então, assim, eles não fazem os serviços domésticos, mas tem um cuidador lá, né, para organizar os pacientes, dar as medicações na hora certa, a alimentação na hora certa, tudo bem direitinho. Ok? Tranquilo? Então, vamos lá ver aqui nos slides. Os serviços residenciais terapêuticos ou residências terapêuticas são casas localizadas no espaço urbano, constituídas para responder às necessidades de moradia de pessoas portadoras de transtornos mentais graves, egressas de hospitais psiquiátricos ou não, tá? Então, como eu falei para você, pode morar na residência pessoas que vieram do hospital e não têm família, ou que nunca foram internadas e não têm família, né? E é aqueles casos que entram aí na exceção. Embora as residências terapêuticas se configurem como equipamentos da saúde, estas casas, implantadas na cidade, devem ser capazes, em primeiro lugar, de garantir o direito à moradia das pessoas egressas de hospitais psiquiátricos e de auxiliar o morador em seu processo, às vezes difícil, de reintegração na comunidade, tá? Então, eles vão ter essa liberdade. A vizinhança da residência terapêutica vai saber que ele é um paciente com um transtorno mental, tá? Geralmente, eles se mantêm mais em estado de manutenção, tá? Eles não... os em crise não saem da residência, os que saem são os que conseguem realmente já viver em sociedade, já ter uma certa liberdade, tá? Então, muitas vezes, digamos que se eles demorarem a voltar para casa, então toda a vizinhança ali já vai ajudar a procurar, já vai saber onde ele está, então é bem tranquilo essa liberdade, tá? Os direitos de morar e de circular nos espaços da cidade
e da comunidade são, de fato, os mais fundamentais direitos que se constituem com a implantação nos municípios de serviços residenciais terapêuticos. Sendo residências, cada casa deve ser considerada como única, devendo respeitar as necessidades, gostos, hábitos e dinâmica de seus moradores, tá? Então, daí a importância de ter um cuidador, né, para organizar esse serviço, para organizar os moradores. Uma residência, ela deve acolher no máximo 8 moradores. Aí, pessoal, eu abro um parênteses aqui. Hoje, né, como eu disse para vocês, né, o processo de desinstitucionalização, ele cria os serviços, né, extra-hospitalares, como também amplia. Então, hoje nós já temos uma ampliação da residência terapêutica, tá? Nós temos a residência terapêutica tipo 1, que acolhe até 8 moradores, que 8 pacientes podem morar lá, mais o cuidador, tá? E nós temos a residência terapêutica tipo 2, que deve acolher no máximo 10 moradores, mais o cuidador, tá certo? Então, nós temos aí 2 tipos de residência terapêutica. A tipo 1, que acolhe no máximo 8 pacientes, e a tipo 2, que acolhe no máximo 10 pacientes. Existe residências terapêuticas com mais de 10 pacientes? Infelizmente existe, né? Até pela logística da situação, tá? Por exemplo, aí no CAPS do ICOL, já tivemos 11 pacientes na residência terapêutica, tá? Mas creio eu que ano passado, antes da pandemia, um veio a falecer, né? Infelizmente. Certo? Tranquilo? Um cuidador é designado para apoiar os moradores nas tarefas, dilemas e conflitos cotidianos do morar, do coabitar e do circular na cidade em busca da autonomia do usuário. Certo? Então, aqueles conflitos que podem ter, né? Imagine nós, que somos pessoas normais, não temos transtorno, às vezes tem algum conflito na nossa casa, né? Imagine numa casa com pacientes com transtorno mental. Então, o cuidador, né, além da questão da organização do serviço, da medicação, da alimentação, ele também ajuda nesses conflitos da moradia, tá? Cada residência deve estar referenciada a um CAPS e operar junto à rede de atenção à saúde mental dentro da lógica do território, tá? Então, aquilo que eu falei para vocês, a residência, ela tem que estar ligada ao CAPS. O CAPS que controla a residência terapêutica, tá? Com relação a medicamentos, com relação aos profissionais irem até a residência, com relação aos pacientes irem até o CAPS, tá? E daí essa organização, essa relação CAPS residência terapêutica, ela tem que existir. Tranquilo?